bem, vamos para a palavra. O texto que nós iremos fazer menção está no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8 a seguir. É um texto muito conhecido por todos nós e aqui nós vamos estar detectando o primeiro caso de transferência de culpa, ou seja, aquele que erra e não assume que errou e transfere a sua culpa para outro. Vamos lá? Gênesis 3, verso 8 diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Só até aqui. Perceba que lá no início, Deus ele cria o homem. Ele cria e forma. É bem diferente. Quando a Bíblia fala em criar, é um conceito de trazer à existência aquilo que não existia. E quando se fala formar, já é dar forma a esse conceito. Então nós vamos observar que Deus ele vai formar o homem em um lugar chamado a face de Deus. Quem estuda a Bíblia vai entender. E depois que Deus ele forma o homem, que o homem já tem vida, tem um fôlego de vida nele, Deus vai plantar um jardim. E depois que Deus planta esse jardim, ele forma esse jardim, Deus pega o homem que ele formou e coloca dentro do jardim para guardar e cuidar desse jardim. E Deus deu uma ordem específica ao homem, a Adão, dizendo: De todos os frutos de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer. Mas não é para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Perceba que a ordem foi dada para o homem e Eva ainda não existia. Depois disso, passou algum tempo, veio outras criações e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse que não era bom que o homem estivesse só. E disse então: farei uma adjuntora para ele, uma auxiliadora, uma companheira. Todos nós sabemos que Deus fez repousar, recair sobre Adão um profundo sono, um sono anestésico, onde retirou ali uma de suas costelas, e com uma de suas costelas ele formou também a mulher. O interessante aqui é que todos os dias Deus vinha, na viração do dia, conversar com o homem. Todos os dias Deus visitava o homem. Perceba que o jardim do Éden não era no céu. O jardim do Éden era aqui na terra. Então, todos os dias na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem, se interagir com o homem, se comunicar, conversar. E aí, num belo dia,
Deus chega para esse encontro. E aí, quando Adão ouve a voz de Deus ressoar pelo jardim, ele se esconde. E por que se esconde? Porque a mulher, sendo tentada pelo diabo, pela serpente, ela comeu do fruto e deu também ao seu esposo, e os olhos deles foram abertos, não os olhos físicos, tá bom? Isso aqui é algo muito profundo, essa questão dos olhos da alma, as janelas da alma, não são dos olhos físicos. E aí, quando o homem ele teve essa ciência do certo, do errado, do bom e do ruim, quando ele olhou para ele, olhou para a esposa, viu que estavam nus, eles se esconderam da presença de Deus. Aí o interessante aqui é que a ordem foi dada para o homem, mas vamos imaginar, vamos visualizar o que é que aconteceu ali naquele momento. Adão, onde está tu? Ouvi a voz do Senhor ressoar pelo jardim e estava nu e me escondi. Aí Deus, olha só, a conversa que está tendo ali naquele momento. Porventura tu comeste do fruto que eu te ordenei. Olha só, eu não sou bom em português, mas aí é uma afirmação e uma ordem direta. Não falou assim, que eu ordenei a vocês, é que eu te ordenei para não comer. Aí o homem disse, Senhor, a mulher que tu me deste. Tem outras traduções que vai dizer, a companheira que tu me deste comeu do fruto e eu também comi. Então aqui nós já observamos a primeira transferência de culpa. Comi. Mas por que eu comi? Porque a mulher me deu. Mas ele tinha a opção da mulher dar esse fruto para ele rejeitar, não querer comer também. Muita gente acompanhando aqui. Olha só. Vereador Rafael Neto, lá da cidade de Novo Brasil, Goiás. Meu amigo Gabriel, Mandébora, Cleide, Cristiana, também o Edson, Jéssica, Fátima. Tem muita gente com a gente aqui. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A Flávia, também o Kaique, também o Charles. E aí quando Deus ele direciona a conversa para a mulher, o que vai acontecer? A mulher vai falar, a serpente me enganou. O homem transfere a culpa para a mulher e a mulher transfere a culpa para a serpente. Aí quando Deus olha para a serpente, que ali o diabo, que ele é espírito e ele não é matéria física, ele estava incorporado nessa serpente. Por quê? Porque de todos os animais que ele ficou olhando, ele falou assim, é nesse aqui que eu vou entrar para me usar as faculdades para me se comunicar com o homem. E aí o que acontece? Pasmem, nem mesmo a serpente, ela teve a atitude de transferir culpa alguma, porque ela mesma é a fonte de todas as culpas. Perceba que está tendo ali uma conversa entre Deus e Adão, entre Deus e Eva, entre Deus e o diabo, e entre Deus também e a serpente animal. Que coisa, né? Como assim? Tá viajando? Aí, quais foram as consequências por causa disso? Deus falou para o homem, Adão, a partir de hoje, do suor do teu rosto tu vai viver, tu vai sobreviver. Para você comer agora, para você ter o seu sustento, quando a barriguinha doer, quando você quiser comer alguma coisa, você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que plantar, você vai ter que cuidar, você vai ter que colher. Do suor do teu rosto, tu viverás de hoje em diante. E eu não conheço nenhum ser humano que, quando ele trabalha a terra, ele passa o dia trabalhando. Ele não fica exausto à tarde. Para a mulher, e outra coisa, Deus ainda disse para o homem, e maldita é a terra por tua causa. Por causa de uma consequência de um homem, toda a terra
toda a criação também teve uma consequência. Porque Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. A partir de hoje, essa terra que não produzia, mas agora a partir de hoje vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. Ou seja, não existia nenhuma relva, nenhum tipo de vegetação, nenhum tipo de planta antes da desobediência do homem, que existia espinhos. Todas as vezes que você olhar para uma planta que tem espinhos, por mais que seja linda as suas flores e as suas rosas, lembre que aquilo é uma consequência do pecado. O gosto amargo também é consequência do pecado. E às vezes é até gostoso. Quando a gente come um jiló, por exemplo, não é amargo, jurubeba, tem pessoas que gostam. Mas antes do pecado não existia nada com gosto amargo. E não existia também rochas e pedras pontiagudas que ferem os pés daqueles que pisam sobre elas. Agora, para a mulher, Deus vai dar uma ordem dizendo a consequência do que ela fez, dizendo: multiplicarei grandemente a tua conceição. Ou seja, antes do pecado era para a mulher gerar filhos, ter filhos, sem sentir nenhum tipo de dor, nenhuma contração sequer, nenhuma cólicazinha. Não era para sentir cólica, não era para sentir contração, não era para sentir dor. Mas agora, com a consequência da desobediência, está imposto sobre a mulher essas coisas. E disse mais: tu serás sujeita ao teu marido e ele te dominará. Lembra que no início, quando Deus teve a ideia de fazer uma companheira para o homem, ele não teve a ideia primária de dizer assim: vamos fazer uma mulher para que o homem sobrejugue sobre ela, que domina sobre ela. Lembra que Deus falou: vamos fazer uma adjuntora. Tem traduções que falam uma auxiliadora. Tem outras traduções bíblicas que falam companheira, que é a mesma coisa. Como que alguém que está do lado. Mas agora, com a consequência, essa mulher ela é submissa e o homem domina. Aqui existem várias áreas que não é cabível discutir aqui. Pela questão, tem a questão do machismo, do homem que domina sobre o machismo, né? Mas quando nós tiramos o machismo fora, que a gente deixa fluir de forma natural, parece que, preste atenção, para não ter distorção, parece que o homem, ele tem sim esse domínio, esse poder, essa autoridade sobre a mulher. Não estou falando que isso é errado, não estou falando que isso é certo, mas é o que nós vemos quando tiramos a questão do machismo fora, não é? A maioria recorrem ao homem. Resolve, é o arquétipo, é o símbolo de poder, de autoridade, de proteção, de herói, enfim. E aí, para a serpente animal, Deus vai falar também. Olha só o que Deus fala para o animal, para a serpente que está ali. Porquanto tu és a mais sagaz de todos os animais, a partir de hoje tu rastejarás sobre o teu ventre e pó comerás por toda a sua vida. Quando nós analisamos o texto, isso dá um entender de que a serpente ela tinha um outro jeito de se locomover, que não é do jeito que se locomove hoje em dia. Perceba que se um calango passar correndo na frente de uma serpente, no lugar que tem pó, ele levanta poeira e ela respira a poeira. E aí, para o diabo, para Satanás, Deus falou também. Falou que da semente da mulher iria sair um que iria pisar
a cabeça. E nós vimos esse cumprimento. Então, o primeiro caso de transferência de culpa, nós vemos sobre os textos bíblicos, isso aconteceu lá no Jardim do Éden. É transferir para a conta de outro aquela conta que é minha. E nós vivemos muito isso. Nós vivemos isso no meio familiar, no meio religioso, no meio político. As pessoas cheias de ficar transferindo a culpa para o outro. Ah, eu não sou formado porque o meu pai, porque a minha mãe. Ah, eu não tenho isso porque o meu pai, a minha mãe ou alguém. Ah, eu não prospero, eu não cresço dentro da empresa lá porque o fulano. Já notou isso? Transferência de culpa. E aí Jesus ele transferiu, não dele, mas a culpa, isso no âmbito espiritual. Toda a minha culpa, toda a sua culpa, todas as nossas culpas, ele levou sobre ele. Porque ele sabia que lá no Jardim do Éden o homem transferiu para a mulher transferiu para a serpente. Mas agora ele está falando assim, eu sei como que funciona a mente de vocês. Vocês é danado, vocês ficam transferindo. Quando presta é positivo, vocês assumem, mas quando não é, transfere. Aí vem Jesus e fala assim, então vamos fazer o seguinte, transfere, transferir toda a culpa, toda a dívida, todo o pecado de vocês, vou trazer para mim. E eu vou pagar um preço que não era meu, que era de vocês, mas eu estou assumindo a culpa. Eu estou assumindo tudo e vou pagar, assim como ele fez. Nós vamos ouvir aqui, deixa eu ver se nós temos os comerciais agora. O comercial é só no finalzinho aqui. Exatamente. Tem pessoas aqui que estão nos acompanhando pelo Instagram também, ó. Já tem aqui. Olha, muita gente. Viviane, a Eliene. Tem também a Maria de Araújo, Daniel, Anice, também a Azinha, a Andrelina, Daniela, também o Pablo Sarmento. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Olha só, nós vamos fazer um exercício aqui. Você que está nos ouvindo neste momento, se tiver como você está no seu carro, dá aquela paradinha, fechar os seus olhos por um instante. Você que está em casa, faça isso também. Você que tem alguma coisa dentro de você que você julga ser errado, que você julga que não soube lidar e por algum motivo você tomou decisões erradas, teve um comportamento errado que você não consegue se perdoar. Olha só, Jesus já nos perdoou do início da nossa existência ao fim. Pessoas nos perdoam por coisas que cometemos. E por que nós não temos essa capacidade de nos perdoar? Eu quero nesse momento que de onde você estiver, você feche os seus olhos por um instante e preste atenção nessa canção que nós iremos tocar. E enquanto isso eu quero que você lembre de todos os seus erros, de todas as suas falhas, que você julga hoje no presente, que você errou, que não foi legal. Todo o sentimento de culpa que você tem.
Por que que eu fiz, por que que eu não fiz, por que que eu falei, por que que eu não falei, por que que eu casei, por que que eu não casei, por que que eu estudei, por que que eu não estudei, por que que eu não mudei de cidade, por que que eu não abracei mais, por que que eu não pedi perdão. Eu quero que você lembre de todos os momentos que você julga ser negativo, ruim, que é uma pedra no seu sapato, algo que você não consegue se libertar, se livrar, perdoar. Eu quero que você vai se lembrando de tudo isso. E na medida que você vai lembrando, você vai se perdoando. Você vai liberar perdão para você mesmo. Você vai visualizar todas as cenas que você repudia, que você reprova, e você vai dizer para você mesmo: eu te perdoo, você está perdoado. Tá bom? Feche seus olhos, respira fundo, fique tranquilo. Você que está aí ouvindo, né, pelo rádio do seu carro, estacione aí em algum momento. Vai ser rapidinho, já estamos quase encerrando a programação. Reflita e simplesmente perdoe-se.